noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas, estamos de volta e assustando as coleguinhas com a voz mais grossa. Desculpa, pessoal, tô meio gripado, a voz tá rouca, pior do que no normal. Mas vamos que vamos, não adianta afastar não que já pegou a gripe. Tá? Voltando ao assunto, pessoal, episódio imperdível. A nossa convidada de hoje é uma simpatia que não tem tamanho. Vai ser uma aula, especialmente para você, síndico, condômino curioso também. Mas antes de eu começar a bater papo e tudo mais, vamos àquele básico que eu não quero deixar passar. Já está inscrito no canal? Não se inscreveu ainda? Vai, clica o dedo aí. Já? Valeu, obrigado. Agora eu continuo. Olhando a parte de baixo, na descrição do vídeo aqui, você vai achar o link da landing page, Instagram, LinkedIn, TikTok. Não tem dancinha lá não. Esquece, pula, passa para a próxima. Além disso, não tem tempo, fica perdido no trânsito, azar o seu. Tenho 12 links para você se inscrever. Seja Deezer, Spotify, Amazon, Google, Apple. Cara, escolhe. Ou melhor, aquele que está instalado no seu smartphone. Bota ele lá e vem escutar a gente. Aqui você aprende. Por osmose, mas aprende. Pessoal, o tema de hoje. Sabe aquelas barrigadas da saúde que você dá? Que a sua mãe, sua esposa pega no seu pé, vai fazer o check-up. Você tá bom, semana que vem eu vou, e essa semana que vem nunca chega? Cara, agora, os condomínios passam por exames parecendo clínica médica. É impressionante. A mesa de hoje aqui, eu tô mais do que honrado. Tô cercado só por mulheres lindas. Agora imagina o que estão pegando no meu pé, nos bastidores. Bora lá. Para continuar, para já iniciar o papo, doutora Cláudia, dá uma boa noite pro pessoal. Pessoal, boa noite. Depois dessa bronca, né, que meu amigo Robson deu pra vocês. Se vocês não se inscreverem no canal, olha, eu tô até com medo aqui do que vai acontecer. Não, gente, brincadeiras à parte. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o episódio vai estar incrível com a nossa convidada. E o que o Robson falou é verdade, né? Vocês nunca imaginaram que poderia ser feito um check-up dentro de um condomínio. E é disso que nós vamos falar hoje. Então não fica aqui. Não fica não, fica aqui. Fica aqui para não perder esse episódio que tá fantástico. Doutora Soraya. Olá, sejam bem-vindos. É isso aí, gente, diagnóstico predial. Já ouviu falar? Então, acompanhe o episódio de hoje. Muita novidade tecnológica que a nossa convidada vai traduzir pra gente os termos e na prática do dia a dia. Bianca, esse sorrisão, essa simpatia de pessoa. Muito prazer ter você aqui na nossa mesa. Por favor, conte um pouquinho de nós, para nós e para os telespectadores. Obrigada pelo convite. Ela já chega contagiando com a alegria dela. Ai, gente, obrigada mesmo. Maravilhosas. Obrigada por esse convite. Obrigada por esse bate-papo. A gente já conversou um pouquinho aqui antes. E espero poder contribuir um pouquinho falando de alta tecnologia, engenharia diagnóstica, trazer um pouquinho desse conhecimento. E, bom, vocês já entenderam, né? Segue o canal, senão o negócio vai ficar Ninguém deu essa recomendação a ela, não, viu, gente? Não, foi espontânea. Foi por livre, espontânea pressão. E não foi livre, espontânea pressão, né? Bora. Bianca, para começar, do jeito que você desenhou pra gente, desenha pros internautas, o que é engenharia diagnóstica? Bom, vamos lá. Engenharia diagnóstica, de uma forma bem simples, nada mais é do que a gente... Vamos fazer uma analogia médica, né? Que foi como você começou fazendo, arrasou. A gente tá com uma dor, por exemplo, uma dor aqui na barriga. Tem dois tipos de médico. Tem o médico clínico geral, que você vai lá e às vezes, muitas vezes, não tô generalizando clínicos gerais. Mas são gerais. Mas muitas vezes, você tá com uma virose, dá um remédio qualquer. E tem o outro médico que você vai lá e ele vai pedir uma bateria de exames de sangue, vai pedir uma bateria de exames de imagem. E aí sim, baseado em todos esses exames, ele vai saber exatamente
se falta vitamina no seu corpo, se é realmente algum tratamento e algum remédio específico que precisa ser aplicado. Então, se é um preventivo, né, um suplemento, alguma coisa assim, ou se é realmente um tratamento um pouco mais evasivo, ele vai saber te dar exatamente o remédio. E aí sim você vai conseguir solucionar com o menor custo-benefício, aumentando a vida útil, ou seja, a nossa idade, a nossa vida. Fazendo uma analogia com os edifícios, é a mesma coisa. O que é engenharia diagnóstica? Estamos com um problema de infiltração. Beleza, muito legal, visualmente todo mundo tá vendo a mesma coisa, tá soltando ali o revestimento na parede. Legal. Nada demais, qualquer pessoa vê a mesma coisa. Aí agora a gente ir com um medidor de umidade, a gente, dependendo de onde está essa umidade, se tiver numa parte que é estrutural, entender o nível de corrosão que tem nesse concreto para saber se precisa de um tratamento ou se já precisa de reforço. Quantos condomínios negligenciam reforço porque olha lá e fala... Lixa e passa o tal do inibidor de corrosão, que eu nem vou falar que é ferrite, não falei. Vai que resolve o assunto. Lixa que resolve. E não é bem assim. Então a gente vai pra realmente fachada. Tô com um problema de fachada. Como que a gente detecta exatamente? Só o voo de drone resolve? Tem uma lenda que vem com um teste de percussão, que é a solução de todos os problemas. Teste de percussão vai fazer uma coisa pra vocês. Vai te dar exatamente a metragem quadrada de quanto está soltando desse revestimento. Ponto. Ele não vai te dar o motivo do problema. A causa. A causa, a raiz e o como você tem que tratar, o nome do material, a especificação do material, o tipo de material, você só vai saber se você tiver feito um teste antes. Tá. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então. Só na introdução. Agora tá chegando. Sério, né? Só na introdução. Agora já chegou nesse ponto. Bom, vamos lá. Tipo aquela brincadeira. Pegando o pessoal que tem um imóvel dele direto para a via pública, a casinha e tudo mais. Se é uma casa nova, a pessoa não tem noção de como que foi construída, porque tá tudo novinho, pintadinho, bonitinho. Certo. E se é uma casa velha, encheu de massa, encheu de tinta e pode ocultar uma umidade, trinca, alguma coisa do tipo. Agora vamos complicar a situação. Coloca isso num empreendimento de 15, 20 andares, 4, 8 unidades por andar, que tenha 5 anos, ou prédio novo. Como que se dá aquele... vamos pegar do início. A pessoa pegar um laudo de entrega de obra, no caso a construtora está entregando, legal. E os condôminos e o síndico eleito, como é que vai receber o profissional que vai estar do lado deles? E a importância de ter ambos esses laudos na mão e que pode divergir um do outro. Essa é a hora. Dá aquela aula agora para o síndico e para os condôminos. O porquê que é isso e o investimento que é esse dinheiro aplicado nisso. E que o não é ticket custo. é tão baixo, hein? Para o retorno que dá, gente, é absurdo. O que acontece? A construtora terminou a obra e ela quer a sua assinatura. É só isso que ela quer a sua assinatura. Assina que recebe. De acordo. Você assinou que recebeu? A partir deste momento, é claro que a gente tem as normas de garantia que vão te resguardar, mas a construtora, querendo ou não, vai fazer no tempo dela, se ela quiser, se não precisar entrar com os nossos advogados aqui para solicitar. Então esse é o momento mais chave para você conseguir entrar com esse tipo de serviço. O que acontece? Bom, o síndico está resguardado com um time de engenharia que tem alta tecnologia, que tem pessoal capacitado. O nosso pessoal sempre vai em 2 engenheiros. Por que, Bianca, 2 engenheiros? Gente, não adianta. Não tem como um engenheiro ser especialista em civil e instalações perfeito. Então, é um check-up geral realizado na parte de civil. Entra ali estrutura, impermeabilização, drenagem, check-up geral. E a parte de instalações, que entra elevador, sistema SPDA, a parte de elétrica, se tem sobreaquecimento, se não tem, falta aperto no disjuntor, vazamentos nas redes pressurizadas de incêndio. Então é uma análise completa
que, dito isso, antes da assinatura, você não assinou ainda, a construtora veio assinar, contratou. Contratou, fez esse check-up, vai ter o laudo completo. Junto com esse laudo completo, você vai ter o anexo. Dentro desse anexo, esse anexo entra como um chamado, que ainda não é um chamado, porque você só vai enviar informalmente para a construtora solucionar esses problemas. Todos esses apontamentos, eles vêm com nome de material, tipo de aplicação. Como vocês sabem isso? Não tem como. E como que a gente sabe? Como que a Forbi consegue dar essa garantia que é dessa forma executar? Por causa dos ensaios, das 3 maletas de ensaios não destrutivos que a gente leva. Por isso que a maioria dos escritórios de engenharia, deixa eu ir aí pra ir orçar e tal. A Forbi não faz isso, por quê? Porque a gente não vai ver só o que vocês estão vendo. Quantas vezes, durante a inspeção e o check-up, bateu uma câmera termográfica aqui. Ninguém tá vendo nada, tá todo mundo perfeito. Mas já iniciou um processo de umidade. E na câmera já tá aparecendo que tá com umidade, já tá com presença de umidade. Começando. Por quê? Porque vamos supor que a gente tá numa laje última, né? Num salão de festas que seja no último andar. E ali em cima é a cobertura. Já tem algum problema na nossa manta. A gente já consegue diagnosticar problemas ocultos. Já de plano. Nessa primeira vistoria. Nessa primeira vistoria. Com as maletas. Com as maletas, que a gente chama assim de maletas, que são os instrumentos, né? Exatamente. Aí, dentre esses instrumentos, quais que hoje estão assim com uma tecnologia bem de ponta, que você já consegue, além desse, que praticamente, é mais famoso, né? Eu acho que a termografia todo mundo já conhece. Certo. Bom, nas piscinas que acontece muito problema, acho que como advogado vocês sabem, piscinas acabam acontecendo muito problema e a gente, poxa, como que tá? O que que é? A piscina tá cheia, não tem como esvaziar para inspecionar. Sim. Tem 2 tipos de equipamentos que a gente trabalha com análise submersa para detectar. Um é como se fosse a endoscopia, que a gente faz, é um caninho fino com uma câmera muito boa no final. Que a gente consegue entrar em vários pontos, às vezes até em ralos, para conseguir detectar exatamente a raiz do problema. Embaixo dessa piscina, geralmente tem o nosso subsolo. E aí, o que acontece nesse nosso subsolo? Ele começa com um processo corrosivo. Não adianta nada a gente vir com a engenharia diagnóstica maravilhosa sem vir aliada a alta análise estrutural. Porque é quem segura, né? A nossa estabilidade. Sim. E é aí que a gente vem. Então, a gente vem, poxa, tá com problema de percolação de água. A água, ela entra no concreto. Então, o concreto, ele não é estanque, ele é poroso. Ele passa aguinhas. E a água vai entrando e ela vem arrastando poluentes, né? Coisinhas ruins, ela vem arrastando junto. Quando chega em contato com o ferrinho, com o aço que tá lá dentro desse concreto, ele começa um processo corrosivo. E aí, esse processo corrosivo pode dar início a... Pode ter perdido a seção, né? Que ele tem um diâmetro. Pode ter perdido essa seção. Ela tá desenhando, maravilhosa! É isso, Eu só entendo escrevendo. isso, aqui tem o concreto, aqui tá a piscina. A água tá entrando. Aqui tá o aço, ele começou a corroer. Quando ele corrói, o que acontece? Ele expande. Quando ele expande, ele expulsa o concretinho. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, por que tá soltando o revestimento? Porque já tá com processo corrosivo. E aí, como que eu vou saber se eu posso só lixar e tratar, ou se eu preciso vir com uma fibra de carbono, por exemplo, que é como se fosse um tecido, e vir reforçando essa peça estrutural? Só medindo. Que engenheiro, que é mágico, me apresentem, que vai bater o olho e falar, precisa de reforço ou não precisa? A gente precisa vir com esse equipamentozinho, que aí é respondendo a pergunta da Soraya, e medir. Tem um outro equipamento também, que a gente tem o teste a impermeabilização. A manta foi feita, tudo certinho, só que antes de ter feita a proteção mecânica, o que é a proteção mecânica? É o concretinho que vem em cima da impermeabilização, da manta preta. A gente vem como se fosse um rodinho. E aí ele vai apitar exatamente onde tem os probleminhas de infiltração, de furinhos, que pode ser problemas de infiltração no futuro, antes de aprovar uma obra de impermeabilização. Tô confusa? Tô falando demais? Não, tá tudo certo. A gente vai imaginando, você vai desenhando. Eu vou fazendo o quadro na minha cabeça
cabeça aqui como que vocês... interrompe que eu falo Você vê, a demais. tecnologia é fantástica, né, gente? Não, Você e- fazer esse exame todo numa piscina cheia d'água. Cheia d'água. Esse do potencial de corrosão é embaixo. Sim, no subsolo Então, da mas piscina. vocês conseguem observar alguma anomalia aqui Exatamente. com a piscina cheia d'água. Cheia d'água. Vocês têm um aparelho que consegue identificar exatamente esse problema? Exatamente. E com a piscina cheia d'água, a gente faz uma análise submersa. Então é uma câmerazinha, porque a gente não vai colocar o engenheiro mergulhando lá, né? Claro. Senão ele sai lá, coitado, afoga o engenheiro, A gente tem algumas que mas salvou a piscina. Coloca aí. resolveu o meu problema. Então tem vários equipamentos muito... Fachada. Quero o teste de percussão. O teste de percussão tem um valor X hoje no mercado, que todo mundo sabe, mas a gente também tem uma tecnologia que é o voo de drone com termografia. Ele faz a mesma coisa, só que não tem risco de vida, enfim. E ele vai te dar essa metragem quadrada, sem ninguém tá descendo ali com uma cadeirinha, com uma velocidade muito maior e um ticket menor. Então, Caramba, um voo de drone. com termografia. Com termografia. Não, tem sim. Tem noção incrível, do que- né? É incrível, a gente adora. Incrível. A tecnologia, todo mundo acha que deixa mais caro. Mas, na acho verdade, que não. barateia. Ela barateia, porque ela consegue diminuir o tempo. A exposição de um funcionário, o risco de um funcionário. Riscos, enfim. Exatamente. Exato. Posso fazer uma pergunta? Pode até ser Não boa. existe pergunta boba. Eu, hein? Tem diferença entre percussão e estanqueidade? Tem. O que que... Boa, a gente tá usando os termos como se todo mundo soubesse. Traz aqui pra turminha. Maravilhosa. O que que é teste de percussão? Boa. A gente tem um prédio, vamos imaginar um prédio com uma torre. E aí ele tem essa torre e ele tem os revestimentos, vamos imaginar que ele é pastilhado. Tem as pastilhinhas ali. E aí já tá mais velho, tem, sei lá, 15 anos, 10 anos, nunca fez uma manutenção na fachada. E já tá caindo essas pastilhazinhas e pode cair na cabeça de algum morador, Certo. mas tá caindo e soltando. Isso tá ficando perigoso. O síndico responde civil criminalmente. Aí, ó. A gente nem falou nada, hein? Caraca, tem que ter outra cadeira aqui no podcast. Pelo amor de Deus. Aí ele já observou que tem lá alguma coisa acontecendo. E aí ele contrata uma empresa de fachada que muitas vezes vai vir um rapaz profissional da área que trabalha em altura, vai se prender em uma cadeirinha que vocês com certeza já viram e vai descer nessa fachada com um martelinho. E aí, dependendo do som, se o som tiver mais cavo, significa que tá soltando o revestimento ali. Se o som tiver mais forte, significa que tá tudo bem. E aí todo mundo aqui já viu, andando em São Paulo, manchas e pinturas brancas, né? Amarelas em volta. Esse é o limite do que já tá crítico, então. O que é essas manchinhas brancas, esses X nas fachadas? É mostrando exatamente onde que ele vai ter que tirar o revestimento para colocar novos. Foi uma marcação que ele fez na parede, para Exato. que quando vir a manutenção já chegue no local indicado. É isso. Sim, tá. Isso é um teste de percussão. É o teste com um martelinho tipo pena, ouvindo esse barulhinho e sabendo onde tá soltando e onde não tá soltando o revestimento. Perfeito. Qual que a gente traz contrapondo esse? É o voo de drone. O drone é um aviãozinho pequenininho, Sim. Quase um uma carrinho de pequena- controle remoto que voa. É isso aí, é isso aí. E que ele vem com uma câmera que na pandemia todo mundo já viu. Na entrada dos shoppings tinha uma câmerazinha que ficava azul e vermelho, a gente quando entrava, Isso, tinha mesmo. e media a nossa temperatura. É verdade. É uma câmera dessa forma, só que voltada pra parte... A câmera termográfica, ela surgiu pro exército, pro militar, né? Pra defesas, ataques. E aí, eu não vou saber explicar muito certo, mas ela surgiu pra lá e a gente veio adaptando na construção civil, na medicina, enfim. Enfim, a gente consegue voar com esse voo de drone, com esse apetrecho da termografia, e ela vai dar exatamente os pontinhos em amarelo neon, que é onde teria o som cavo. Então, sem você precisar descer com uma pessoa ali colocando risco de Em vida, risco. o tempo, os custos, é óbvio que vai ser um pouquinho mais caro, porque tem todos esses riscos envolvidos e o tempo, a gente desce com um voo de drone, faz em um dia ali,
E a marcação o drone faz? A marcação também, não precisa... Por que eles fazem a marcação? que tá no manual E ele... também. Oi? A pessoa, quando tá descendo a escala do prédio, ela já tá no manual ali, é a Ela opção já que ela tá ali, tem, né? exato. Mas e o drone? O drone, ele vai levantar a metragem quadrada exata disso perfeito. pra você... Por que Mapeia. muitas vezes eles contratam até Deve sair um relatório, É né? um mapeamento, um né? mapeado certinho. É. E a gente consegue mostrar pra ele quantos metros quadrados, para que quando ele for orçar, ele tenha 3 orçamentos, 4 orçamentos bem alinhados. O escopo. O escopo perfeito. Mas só esse voo de drone resolve? Não. A gente precisa fazer a análise interna. Então, a gente vai dentro dos apartamentos com um medidor de umidade, que a gente encosta esse equipamento na parede, dentro de algumas unidades dos moradores. E dependendo do índice que dá nesse medidor de umidade, eu sei exatamente o tipo de fissura. Se eu tenho uma fissura de retração. Se eu posso usar o tal do PU. Eu posso usar o tal do PU. Quem é o tal PU? O PU é um tal do silicone. É tipo um silicone. Não é o silicone, mas ele é como se fosse uma pistolinha ali de silicone. Tá. Preenche. Que eles passam do lado de fora, na fachada, fechando fissuras. É um band-aid. Um vedante. É um vedante. Não, band-aid. Dependendo Na da... área medicinal? Dependendo da... Lógico, dependendo da fissura, é um band-aid, gente. Não vai resolver, concorda? Exatamente. Ou se a gente precisa usar uma tela de nylon específica, que geralmente é uma tela de nylon que... Vamos imaginar que aqui é um rolo de tela. Aqui em cima ele é telado, aqui no meio ele é retinho e aqui embaixo ele é telado. Por quê? A tela faz ele ter uma fixação maior e onde ele é retinho ele segura bastante os esforços da fissura. Só que se não tiver isso especificado, a maioria das empresas de fachada não vão utilizar. Porque o custo é maior, muitas vezes é difícil de justificar para o condomínio, mas a vida útil é muito maior. Como a gente vai saber se precisa, por exemplo, que já aconteceu, de ser problema de movimentação estrutural? Que aí a peça estrutural se movimentou, fissurou o tijolo, que é a alvenaria, Tá. e aí todo mundo tentando fechar. Isso não vai fechar, o problema é estrutural. A gente precisa fazer um reforço nessa peça. Que complica mais, né? Mais Que grave. complica mais. A gente vem ou com fibra de vidro ou com fibra de carbono pra conseguir segurar e conter esse tipo de fissura. Então, tudo isso precede a contratação de uma empresa de pintura, Da reforma de da fachada, da manutenção da da manutenção. fachada. Tudo isso precede. Tudo isso precede. A contratação de uma empresa de engenharia diagnóstica é antes. O documento que a gente consegue entregar para o pessoal, eles vão ter 3 anos, ali de 2 a 3 anos de trabalho para previsão orçamentária. Sim. Então, além disso, a Forbi fazendo meu marketing aqui. Claro. Olha o jabá. Jaba. A gente tem um aplicativo que além do laudo, para o laudo não ficar arquivado ali, além do laudo você consegue ter toda a gestão desses apontamentos via aplicativo. Para você ter o que você já fez, o que você não fez, previsão, data, fazer o marketing do síndico ali dentro, né? Como mostrar pro Auxilia, pessoal. né, nesse auxilia, controle né? todo. Auxilia para que os moradores consigam entender exatamente o que está acontecendo, onde está indo o dinheiro dele, onde está indo esse investimento. E é possível, desculpa, À vontade. é possível colocar também o grau de gravidade. Temos. Dá A gente porque faz aí essa é priorização. uma maneira também do síndico se organizar financeiramente para fazer o que é mais importante, o que está correndo mais riscos. Perfeito. A gente faz uma análise GUT. O que é análise GUT? Gravidade, urgência e tendência. Só que essa análise é boa só para engenheiro, tá? Não é boa para mais ninguém. Isso é bom para engenheiro ver. E aí a gente faz internamente essa análise que ela dá uns números absurdos, dá 230, 120, 340, dá uns números altos e a gente diminui isso, simplifica fazendo a priorização de 1 a 10. 1, prioridade mínima, 10, prioridade máxima. Máxima. Vocês não precisam ter acesso a essa linguajar, né? Claro, não, chega Plano de bem- manutenção, praticamente. É um plano. corretiva. Isso, a gente tem também os preventivos, mas isso vem pro corretivo. A gente faz esse check-up geral e vocês vão... Vocês não, né? Os síndicos vão solucionando ponto a ponto. Quando o condomínio tem, por exemplo, 3 anos. Uhum. Poxa, 3 anos perdeu um monte de garantia, mas Sim. ainda tem garantias. Aí o laudo ele é separado em 2 anexos. O anexo que é responsabilidade da construtora e o que é responsabilidade do condomínio. Então, isso fica
a nosso Cada critério. qual dá assessoria naquilo que está vigorando. Totalmente isento, exatamente. E essas garantias, esses prazos já na NBR 1770 de dezembro de 22. Depende, a gente sabe puxar o Abitse, não é difícil. A gente puxa o Abitse da obra e dependendo do prazo de vigência, de quando foi esse Abitse, aí o que vale é a NBR 1770, NBR nova, vigente de garantias. Perfeito. Ou a antiga, que é 15575, anexo 1 ou A, não lembro. Vai depender da data do próprio Abitse. Para dar Vai esse depender start. da data do Abitse, porque essa norma ficou vigente esse ano. Junho, né? Meio do ano. Exato. Uma coisa assim. Perfeito. Bacana. Perfeito, perfeito. Nada. Bora, tem coisa aí pra contar pra nós ainda. Não, ou se tem. Passa pra gente aí um caso prático, alguma coisa de um prédio muito antigo que vocês pegaram e falaram, mano, dá quase vontade de demolir e fazer de novo. Ô, louco. Não, eu gosto de pegar as caça grossa. Ô, mano. Aí, mano. Já deve Bom, ter pego alguma coisa assim. O que acontece? Existem tipos de gestões condominiais. Delicada. Sente uma delicadeza pra chegar em alguma veja coisa aí, o calcanhar. Vamos lá. Ela vai chegar onde eu pedi. Existem tipos de gestões condominiais. Então, existe o síndico profissional que tem um carinho especial para essa parte de corretiva, que entende a importância, que muitas vezes está cada vez mais recorrente. Os síndicos procuram a gente, esse perfil, para que eles coloquem no pacote deles esse serviço. Então não sai nem do bolso do condomínio, muitas vezes. Ele já entra com isso pronto. É o melhor dos O mundos. trabalho dele vai ser impecável. Sim. Mas tem vários outros perfis de gestores condominiais. E tem alguns perfis que acabam valorizando, até porque muitas vezes está com muita inadimplência, está com outros problemas, ou jurídicos, e aí é onde ele vai estar resolvendo esse problema. Isso não é ruim. Só que acaba que o condomínio vai se degradando muito. E uma dica aqui, já levando mais ainda para a resposta dele, é água. A água não é um problema só por ser água. Por que acontece? Muitas vezes vai entrando a água ali. A gente tem o nosso térreo e o primeiro subsolo. Não sei contar quantos condomínios eu já vi com calha. Quem inventou essa ideia de colocar calha no subsolo? Como assim? Deve ter gente se perguntando. Eu não tô ensinando, eu tô falando o que não fazer. Assim, mas qual o problema com a calha? É que tá no subsolo. Eles colocam... Tem as juntas de dilatação, que é onde tem um buraquinho retilíneo, né? Uma linha, até peço desculpa pra quem é mais técnico, tá? Eu tô explicando do jeito mais simples possível. Então tem dois panos aqui de concreto e aqui no meio tem uma linha que tenha um material para estancar. As juntas de dilatação para sua estrutura trabalhar. Muitas vezes, essas juntas, elas já estão degradadas e vai entrando água. E a água vai jorrando no subsolo e aí começam a reclamar os carros. Poxa, tá caindo água no meu carro. Sim. Tá manchando Verdade. a pintura. Tá manchando o meu carro. Aí o síndico, muitas vezes, fala pro manutencista, resolve pra mim. E muitas vezes o manutencista, na melhor boa vontade, ele vai lá e pega uma calha e fala, vou resolver. E aí ele coloca... Resolveu o problema É. do carro. Ele resolveu o problema Do que foi dado carro. pra ele. Exatamente. O que foi passado, ele fez. Ele fez, ele resolveu, ele foi Missão muito... dada, missão cumprida. Missão cumprida. É. Mas o problema não é a água estar pingando no carro. O concreto armado, ele é o melhor amigo do homem, melhor que o cachorro. Porque ele... Você vai arrumar ele. Você vai... Eu adoro cachorro. É isso, conserta. Não, mas é verdade, é que o É o concreto... cachorro dela, chama concreto. Amora. Amora. Um cheiro pra Amora. Não, o próximo vai ser concreto. O que acontece? O concreto, ele avisa muito. Ele avisa, só que a gente não quer ver. Tá. Então, acaba que vai percolando essa água, e o processo degradativo vai aumentando. E vai aumentando, e a corrosão vai aumentando. E aí vai dando umas fissurinhas a 45 graus, fissurinhas tortinhas nas vigas. Então, viga é o que tá nesse sentido, pilar é o que tá nesse sentido, laje é o que você pisa em cima. Nas vigas, que fica nesse sentido, muitas vezes tem umas fissurinhas a 45 graus.
quando tem potencial de... vai passando a água e tem esse tipo de fissura, alerta. Seu concreto já tá gritando, socorro, socorro, socorro. Ai, meu Deus do céu. Já vou chegar no meu prédio e vou olhar todas as vigas, laje, tudo quanto é tipo. Tudo. Mas eu tô aqui pensando, próxima apresentação sua, vamos trazer um PowerPoint. Que, gente, sensacional! Você visualiza. Não, você já Não, tá mas do jeito que você tá falando, tá correto. perfeito. Porque tem o pessoal do áudio. Isso o pessoal é tem verdade. acesso às imagens. Então, o que você tá contando Você pra já tá gente, narrando. você tá desenhando realmente quem tá ouvindo também. Tá verdade, perfeito. é verdade. Eu tô imaginando agora quem tá assistindo o podcast e pensando, Já vai descer tem uma lá no calha em cima subsolo. do meu carro. Aquela desgraça vai Não é cair nem no a meu carro. trinca, é a Uma calha. fissura em 45 graus. Se tem a calha, tem a fissura Tem agora. uma calha, o que piora tudo. Não, eu tava tão Bianca, você vai dar feliz. pavor em muita gente. Fica, termina de assistir o programa. Que vai ter soluções, segura. Bora. Meu Deus. Manda a segunda parte agora. Como que de fato Rapaz, resolve agora. o problema do prédio, não do Tranquiliza o carro? coração do povo, vai. Respondendo a pergunta do que é os piores problemas que a gente já viu, né? Os piores problemas sempre são voltados a ignorar os problemas de impermeabilização de água. Porque eles vão corroendo, e aí, reforço estrutural, 500 mil, 800 mil, é bem tranquilo, né? Um reforço é bem tranquilo. E reforço estrutural é sério. Projeto de reforço em fibra de carbono é caro. Só isso, o projeto já é caro, a execução é cara, não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra especializada. Então, poxa, quando é detectado no começo, tá passando água. Peraí, tá passando água, vamos descobrir o que é o problema. Se for uma calafetação simples, vamos fechar o lugar que passa a água, vamos tratar esse concreto para que a vida útil do seu prédio não seja só 30, 20, 50 anos, para que ela cada vez a gente vá aumentando mais, para que em nenhum momento você precise de reforço. A não ser que vai aumentar a carga e fazer outra Reforço coisa. em último caso Sim. mesmo, né? Quando o prédio tá muito doente, digamos assim. Por causa de negligência, como o nosso amigo falou, Tá. que acaba acontecendo. Então, quanto antes detectar, Melhor, mais barato. Tudo que é precoce, né? Que você detecta de forma forma preventiva. preventiva, é muito mais fácil de você consertar. Exatamente. E você já pegou algum prédio, no final das contas, com uma idade assim, no estado Ai, eu vou crítico? falar uma coisa polêmica. Fala. Você Só já não falou- fala o santo, pronto. Você já falou, Só não trocou o fala o cachorro santo. pelo cimento, o resto? Agora já era, ninguém me gosta mais. Infelizmente, os prédios mais novos estão piores que os antigos. Eita. Pronto, falei. Pronto. É, É isso. uma percepção geral, né, na verdade. É verdade. As entregas, elas estão, infelizmente... Então, assim, os prédios que vocês viram tão ruins, os piores, né? Olhando retrospectiva 2023. Os piores, os com maior indicação de reforço estrutural, não são os prédios... Reforço. Reforço estrutural com fibra de carbono. Não são os prédios mais antigos, são os prédios mais novos. Tem prédios de 5 anos com necessidade de reforço. Que loucura. Pegando agora o início da gravação, do nosso episódio aqui. A gente falou o laudo de entrega e o laudo de recebimento. Nessa fase já, antes de qualquer um morar, já dá para perceber Claro. se esse empreendimento vai dar ruim daqui uns 5 anos? A gente já consegue prever todos os apontamentos. Se o síndico tiver essa mentalidade, que é de fazer esse documento antes da assinatura, é o melhor momento. Porque todos os apontamentos, a construtora, agora as construtoras vão já. A construtora vai ter que resolver esse problema. Ela tá na mão dele. Ela tem que resolver, porque ele só vai assinar o recebimento quando atender todos os apontamentos do laudo. E não, deixei para fazer depois de 2 anos. Aí, claro, a maioria das construtoras entra num diálogo, envia o laudo extrajudicialmente para ele, se tem uma comunicação, mas existe os casos de construtoras, às vezes, que já quebrou, ou que está perto de quebrar, ou construtoras que se opõem, já que Não já entra sabe o mesmo. histórico. Mas Não, eu não. acho que é uma realidade difícil, né? De você ter esse procedimento
esse preparo antes de receber as chaves, porque imagina Não as chaves, de receber o condomínio. de receber o condomínio, entregas. desculpa, isso, de receber exatamente o condomínio, porque eu acho que tem aí uma objeção com relação a custos, ou ninguém pensa nisso, acho que é mais uma implantação de cultural. cultura, né, de você ter essa prevenção que as pessoas não têm, e é interessante isso, mas na prática, você, pela sua experiência, você vê muito disso? Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o síndico, ele... Eu não consegui. Ele acabou de ver. Pessoal, vou dar um tempo aqui. A nossa coleguinha Line tá pegando no meu pé ali no bastidor. Enquanto ela não viu, eu olhando pra ela, interrompendo a mesa. Ela tá se matando lá com o papelzinho. E pior que eu já dei o joinha pra ela aqui. Foi o primeiro. Seu joinha, já falamos do seu joinha, né? Já falamos sobre isso. Vamos discutir, vai. Vou mudar. Ficou gravado. Foi, vai. Eu me perdi. Perdemos. Não se preocupa, Bianca. Tá tudo igual. Da cultura. A praxe é que não é praticada, Que né? não é prática. Não é. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue... Quando o síndico ele entende a importância e chama uma reunião com o conselho, a gente consegue apresentar a importância e consegue viabilizar o serviço. Não é nada absurdo. Agora, quando o síndico, ele por si não acredita na importância disso, vai estourar no colo dele no futuro, que é o que acontece às vezes. Tem síndicos que procuram a gente no início por causa de indicação ou porque algum morador falou, Aí o síndico, agora não. Aí ele começa a obra. Não precisa fazer laudo antes da obra. Por que fundo de investimento imobiliário faz análise e diligência, que é um laudo completo desse, antes de comprar um imóvel? Mesmo tendo engenheiros dentro do fundo. Porque precisa desse tipo de análise para riscos, para a gente ter certeza de tudo. No condomínio é a mesma coisa, a gente faz essa análise, esse laudo, para que o síndico tenha certeza. É só ele ir lá e tirar print do procedimento de reparo de cada probleminha. E vai ter ali passo a passo, nenhuma empresa... Porque o que acontece? Subsolo, vamos lá. Tá com problema de percolação de água, não tem drenagem, não tem impermeabilização, tá entrando água. Você vai levar a empresa de injeção, ela vai falar que a injeção resolve o seu problema. A empresa de injeção vai querer injetar em alta pressão para você, porque é mais barato, vai fechar. Às vezes você não precisa, é raro precisar de alta pressão no subsolo. Geralmente é baixa pressão. Poxa, mas é caro. Tô falando difícil, porque é esses termos. Mas, de forma resumida, cada empresa vai querer vender o seu peixe. Sim. Se você levar uma empresa de drenagem, ela vai falar, não, drenagem resolve, não precisa impermeabilizar. Se eu levar uma empresa que faz impermeabilizante desse lado aqui, que a gente chama de impermeabilização negativa, né? Ela tá pra cá, ela vai te vender isso. Cada empresa vai te vender. E muitas vezes você precisa de 2 empresas trabalhando juntas. E você vai acreditar em quem? Então, como que você vai fazer esse investimento de forma assertiva? É nesse ponto que a gente vem trazendo a alta tecnologia de engenharia diagnóstica para vocês terem todo um escopo detalhado com ordem de prioridade, tipo de material, quantidade de material, certeza do diagnóstico e todo esse suporte de assessoria para a contratação das empresas na hora que for contratar, né, todos esses serviços necessários. Ou seja, né, você contrata várias empresas para resolver inúmeros problemas, sendo que você contrataria uma apenas, para ela ir direto ao ponto, e aí depois uma empresa especializada naquilo que é a anomalia mesmo que foi identificada, porque uma resolve uma coisa, a outra... E no fim não resolve nada. O que acontece porque o problema mesmo não acabou sendo resolvido. Acontece muito. Orça com a gente, não, vou contratar direto. Contrata. No meio da obra dá problema. Por quê? Porque, não foi o material certo, tá infiltrando ainda. E a empresa falou, não, mas isso não tá no escopo. Não tá mesmo. Claro que não. Óbvio que não tá no escopo, mas você contratou. Mas falta conhecimento, né, Bianca? É por isso que você tá aqui justamente pra para esclarecer essas questões, porque às vezes o síndico ele pode achar que isso aqui seja o remédio. Que ele vai estar resolvendo o problema, eu tô cuidando do condomínio. E às vezes ele pode estar até piorando a situação. Exato, e gastando com um material que não é adequado e vai ter que gastar de novo. Não vai consertar. E não vai consertar. Vai trazer insatisfação. É igual injeção no térreo.
vai ter alguém que tá ouvindo aqui que faz isso no Injeção no condomínio. térreo? Desenha. Que a gente tem Você fala injeção no térreo. Exatamente. Tá certo, estamos falando de diagnóstico, contraste. Maravilhoso! O que é injeção no térreo? A gente tem o térreo aqui, embaixo tem 1, 2, 3 subsolos e tá percolando água. Só que o síndico não foi o síndico que colocou a calha. Ele é um síndico já mais esperto, mais moderno. E aí alguma empresa veio e falou pra ele, fecha um contrato aqui comigo que a gente vai fazendo injeção aí pra você. O que é essa injeção? É tipo uma injeção mesmo, que vem concretando, eu tô falando de um jeito muito simples, ela vem fechando essas fissuras. Mas o que acontece? A água, ela encontra caminhos. Então, você injetou num canto, vai vazar no outro. Injetou num, vai vazar no outro. E você vai viver no paliativo. Se isso é provisório realmente, eu preciso de 1 ano para levantar budget, para conseguir fazer do jeito certo, ok. Agora, levar isso como um definitivo hábito é danoso pro seu condomínio. Uma coisa que você falou que eu fiquei preocupado. Que Eu vou sair da preocupada. Eu tô preocupada. Tá a cabeça na calha. É que o assunto tá tão assim, envolto, que eu ainda parei naquele negócio que ela comentou. Prédio novo, laudo de entrega e laudo de recebimento. No laudo de recebimento, que nem você comentou, é possível marcar ali, tipo, necessidade de reforço estrutural. Claro, se, por exemplo, foi subdimensionada a peça, isso acontece. Se foi Se foi a estrutura, ela tem menos ferro do que ela deveria, ela foi subdimensionada e a gente detecta isso nesse primeiro momento, a gente já deixa isso pontuado para que. E como que vocês sabem? Porque a estrutura, ela avisa, igual o nosso corpo. Então, uma fissura em determinado sentido, depois a gente podia, eu vou trazer, vou mandar pra vocês. Vai ter a seguir sempre, vai ter parte 2. Uma fissura em determinado sentido quer dizer determinado esforço, uma fissura retinha quer dizer outro problema. Então, os sentidos das fissuras, o jeito que ela se comporta, já mostra pra gente se tem pouco aço, se tem muito aço, se vai cair, se não vai cair. Misericórdia. E se constata exatamente isso, esse subdimensionamento, faz o quê? Dependendo. Como é que você desmonta e faz tudo de novo? Não Desfaz o contrato. Pois é. Devolve o imóvel. Não quero saber disso. Tivesse só o pessoal de casa. Vocês estão achando que é o Copan que tá ali na maquete. Olha, você descobre que não tem ferro suficiente. Socorro. O que acontece? Se a gente detecta isso, a gente vem... Eu não aguento. Se a gente detecta isso, a gente, muito provavelmente... Teve um caso que era um prédio de 4 pavimentos, que nós fomos convidados a fazer essa inspeção. Era um prédio pequeno. E a gente detectou todos os problemas que a gente estudou na faculdade. Nossa, foi um estágio. Foi o pior. Na laje, todos os problemas de viga de bordo, todas as fissuras que a gente estuda na faculdade, que a gente não vê na prática, a gente viu. O que é aquilo? A gente... imediatamente solicita o escoramento. Escoramento são vigas, né? São pilarzinhos metálicos que vêm segurando e redistribuindo toda essa carga. E escoramento, tem muito síndico que... Por que tem tanto prédio que caía com esse negócio de escoramento? Porque escoramento não é, por exemplo, você tem um prédio de 12 andares. Você vai escorar só o último para mexer ali? Não. Você precisa redistribuir as cargas nos pavimentos de cima. Então, você precisa vir escorando em cima também para redistribuir toda essa carga. Senão colapsa, né? Exato. Mesmo que o seu problema de estrutura seja só no subsolo. Por que você precisa redistribuir essa carga? Porque você precisa tirar essa carga dessas vigas e desses pilares e deixar mais leve para que você possa trabalhar de forma simples. Só que isso não faz sentido muitas vezes na cabeça das pessoas. E precisa ser todo escoradinho. Então, a gente propôs esse escoramento, propôs o reforço, a construtora se opôs. E, infelizmente, acho que foi um dia depois, caiu um pedacinho de uma laje. Ninguém morreu, não machucou, sério, ninguém. Mas aí fizeram um reforço. Comprovou constatado, né? Que loucura, gente. Mas tudo isso, vai então... sair daqui meio preocupado. Não queria meio? Gente, vai ter ligação pro escritório amanhã já. A gente vai ver os comentários, depois a gente te conta, Bianca. Eu vou lá, Bianca, 2024 você tá de volta. Eu vou mandar
o material, quem tiver interesse também de algum material desse de estudo ou de alguma planilha, a gente oferece gratuitamente uma planilha de manutenção preventiva para os síndicos que já querem começar a fazer preventiva mesmo, reaperto de disjuntor, limpeza, começar a colocar essa cultura no prédio. Antes de contratar um aplicativo que faça isso, a gente disponibiliza gratuitamente. @forbi, com 2 Es, _engenharia, a gente consegue mandar pra vocês essa planilha gratuita. Ah, legal. Você pode até mandar pra gente uma alternativa? Também. O pessoal do Instagram... Eu mando pra vocês. A gente, na hora que colocar o post da gravação, coloca um eu quero lá, a gente até pode fazer isso e a gente manda pra quem pedir. Tem automatização? Pode ser? Automatizações? Vai ter. Ela é muito tecnológica. Esquecemos disso. Tecnologia só na Eu ajudo! Vamos lá, Meme chat, filho. Pessoal, meninas, o papo tá muito bom. Ela já falou. Ela já pegou no pé. Chegamos no fim do bate-papo que voou. Foi. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Vocês são maravilhosos. Calma, Obrigada, vou mandar um gente. Calma, você não fugiu ainda. Você não vai se livrar tão rápido assim. Calma, você... Antes de qualquer coisa, o podcast, o Jurídico Diz Que Pode, já vai deixar um mimo pra você. E como diz a doutora Laire, tem que abrir. Tem que abrir, que a gente Tem que quer ver o Claro, eu já tava aqui. Será que eu posso abrir? O jurídico diz que pode abrir. Nossa! Vocês só vão conseguir ver. É pesada. Que linda! Que bom que você gostou. Vocês podiam me indicar onde faz, que eu tô tentando, né? Ah lá. Depois da gravação a gente conversa. A Laíne não vai contar. Que maldade, Alai. Obrigada. De outra cor. De outra cor, outra Bem cor. bolado. Totalmente diferente. Pronto. A gente contribui, claro. Que bom que você gostou bem Obrigada. comigo. Bianca, um recadinho final pro pessoal. Bom, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito desenvolvimento, muita pesquisa. Então eu acho que os síndicos, os gestores, a gente precisa vir se adaptando não só aos papéis, não só ao que existe ali do antigo, do visual, mas vir trazendo toda essa tecnologia. A gestão de vocês pode ser, pesquisa aí, gestão Agile, A-G-I-L-E. Pode ajudar vocês no dia a dia, é o tal do Trello. Nem tô vendendo o meu, hein? Traz pra vocês, traz pro dia a dia o máximo de tecnologia, o máximo de facilitação para vocês gerirem o máximo de condomínios possíveis na melhor qualidade. E a Forbi Engenharia tá aqui para auxiliar com alta tecnologia. Todos os laudos são sempre com 2 engenheiros, laudo imersivo, aplicativo. Me manda um alô no Instagram, acha lá o nosso WhatsApp que a gente consegue conversar. E pra quem vier do podcast, tem 10% de desconto, hein? Aí, muito bom, muito bom. Aí eu gostei. Doutora Soraya. Gente, tecnologia aliada ao check-up do prédio, das Show. construções. Olha, que, né? Imaginaria. Então, Bianca, obrigada. Você é uma simpatia, uma alegria, uma querida. Nossa, imagina, adoramos ter ela aqui conosco. Você também, muito obrigada por sua participação aqui junto com a gente e até a próxima. Doutora Cláudia. Gente, foi fantástico, né? Foi aquilo mesmo que a gente falou, a engenharia diagnóstica. Quem diria que nós íamos chegar nesse ponto com tanta tecnologia para fazer realmente um raio-x, né? Um check-up de um condomínio da forma, com toda essa possibilidade que a Bianca trouxe pra gente. Bianca, muito obrigada. Ai, vocês são maravilhosas. Maravilhoso. E foi assim, de uma maneira muito suave, muito tranquila, muito didática. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu compreender e entender a importância de fazer esse diagnóstico, né? Aqui a gente não tá querendo vender o peixe de ninguém, mas assim, é uma responsabilidade do síndico, né? Ter esse olhar pro condomínio e cuidar. Olha, quando você fala assim, o cimento dá avisos, me arrepiou, né? Porque assim, a gente tá vendo e não tá tomando providência. Então fica aqui a dica, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Pessoal, muito obrigado pela participação de hoje. Volto a lembrá-los, na descrição daqui do podcast, do episódio de hoje, você vai encontrar tantos links para nossa landing page, Instagram, LinkedIn, TikTok sem dancinha e mais 12 links das plataformas de áudio. Pessoal, se você assistiu aqui, vai ouvir também que isso aqui tá muito legal. Foi muito show o episódio de hoje. Verdade. Bianca, você é uma simpatia de pessoa. Vocês também. Fiquei super à Muito vontade. 10. Achei que ia ficar super Muito tenso. 10. Obrigado mesmo, obrigado mesmo.
E para encerrar, como de costume, convido a Bianca a participar, porque aqui o jurídico diz que pode.